Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje vamos comentar sobre a ressonância harmônica. Esse vídeo é para trazer informações a respeito dessa ferramenta, considerando as perguntas que são bem recorrentes, tanto no grupo do Telegram quanto no canal do YouTube. Bem, o que é a ressonância harmônica? Também chamada de RH. É uma ferramenta desenvolvida pelo Hélio Couto. Quando novos inscritos entram no canal do Telegram, é comum que eles acreditem que RH significa algo relacionado a recursos humanos. Entretanto, a proposta dessa ferramenta é expansão de consciência. Então vamos tentar responder algumas perguntas clássicas para vocês. Primeiramente, qual é o preço, o custo? Até o último valor que tivemos foi de R$290. A ressonância harmônica através da forma paga, pode ser pedida no site do Hélio Couto, site oficial dele. Então aqui consta tudo o que ele dispõe dos materiais dele. www.heliocouto.com. Aqui tá os cursos, tanto grátis quanto pagos, tanto o caminho das palestras, quanto tudo que a equipe dele traz para nós. Existe também a forma gratuita, que é através do site da Igreja Cristã de Atom. Esse site ele é então para os indivíduos que não têm como pagar a ressonância da maneira paga. Entretanto, na forma gratuita, leva cerca de 3 meses para que haja o recebimento do arquivo da ressonância harmônica. Uma questão interessante a se considerar nesse site da Igreja Cristã de Atom é que para quem assistiu o Caminho das Palestras completo, se lembre que o Hélio Couto comentou que ele nunca fundaria uma igreja. Nós estamos falando isso para vocês, que é para nós abrirmos nossa mente, né? Quando a palestra dele foi gravada, foi em 2009, 2010, 2011, então já faz muito tempo, as coisas mudam. Então é sempre interessante e prudente que nós evitemos depositar os nossos preconceitos, nossas opiniões pré-formadas nas situações, principalmente se tratando da ressonância harmônica, que é uma ferramenta de expansão. Então é sempre interessante reiterar. Abrir a mente, né? Filtrar o que entra, mas estar aberto principalmente. Bem, o que eu posso pedir na ressonância harmônica? Pode-se pedir qualquer coisa. Porém, o Hélio Couto e a equipe dele se propõem a atender pedidos que abracem um bem maior. Então, se houver pedidos egoístas que visem somente o ganho próprio ou que de alguma forma fira as leis do universo, essa solicitação simplesmente será ignorada. Então só serão atendidas solicitações que visem um bem maior. Então, depois que você decide o que você quer, veja que tem também essa dúvida de o que pedir na RH. Veja que a RH ela trabalha com os arquétipos, totalmente com os arquétipos. Então, quando você solicita a consciência de um indivíduo, por exemplo, Jesus, ou do todo que seja, ou de um grande líder. Na verdade, veja que em todo caso, o indivíduo ele é fruto de uma árvore, e essa árvore seria de fato o arquétipo. Por exemplo, quando falamos de Jesus Cristo, chega a uma altura da vida de Jesus que ele consegue encarnar Cristo e trazer esse conceito para o plano terreno. Então o arquétipo seria Cristo e Jesus seria o indivíduo. Os dois unidos conseguem trazer essa dimensão para essa que nós conhecemos. Então, por exemplo, quando você também pode pedir um líder, Cleópatra, por exemplo, é a questão da coragem, do amor na questão social que abraça todo um povo. Então veja que podemos entender que o arquétipo é o amor, que encarna nesse personagem, né, entre aspas, personagem, que seria Cleópatra. Então veja que quando nós solicitamos o arquétipo de um indivíduo, na verdade, nós estamos pedindo o arquétipo puro. O amor que aquele indivíduo teve, o comprometimento, a coragem, a justiça, a sabedoria. Então veja que, é como fala, nós utilizamos os nomes, os personagens, para que a nossa mente consiga interpretar aquilo que nós estamos querendo. É uma questão bem materialmente falando, inclusive, né? Nós comentamos com vocês, inclusive, em algum dos vídeos, que quando o arquétipo ele entra em contato com a nossa consciência, ele passa a ressignificar tudo aquilo que nós acreditamos em relação ao que aquele arquétipo traz.
Então, se nós pedimos um arquétipo de amor, quando ele entra em contato conosco, ele transforma todos os nossos medos, todas as nossas raivas, angústias, preconceitos, e vai limpando, limpando, porque a proposta dele é iluminar a consciência. Então tudo aquilo que está à sombra é trazido à luz. Então esse processo também é chamado de catarse, quando o indivíduo analisa a vida dele e ele consegue entender o aprendizado que existe naquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, no dia a dia nós temos um problema recorrente. Sempre falta dinheiro, sempre é traído, sempre mentem para nós, sempre nos ilude, sempre passam por cima de nós, nos humilha, nos anula. Então veja que nós podemos chamar isso de um padrão, isso sempre acontece. É no trabalho, é na família, é com os vizinhos, é com os colegas, enfim. Quando a ressonância entra com essa proposta de iluminar a consciência, quando o indivíduo analisa essas questões na vida dele, ele consegue entender o porquê isso acontece. Então quando ele entende, dando esse exemplo da anulação sendo um padrão, o indivíduo pode entender por que essa anulação ocorre. E muitas vezes, para não dizer todas, o indivíduo entende que a fonte do problema é ele mesmo. É um pensamento que ele tem, um sentimento que ele tem em relação àquilo que está acontecendo. Então quando o indivíduo, vamos dar dando exemplo, né? Ele entende que na verdade ele se anula, quando ele chega na compreensão do eu. Eu comecei tudo isso. Aí a catarse de fato começa a acontecer. Porque daí ele entende que a participação dele é totalmente ativa em tudo o que o circunda. Então quando ele consegue abraçar essa causa e entender o que está acontecendo, a catarse de fato ocorre e ele de fato consegue expandir a consciência. Porque partindo desse pressuposto, a consciência ela vai até onde o amor chega. Então se naquela situação eu sinto raiva, sinto medo, o meu amor para ali, dali ele não passa. Quando eu consigo entender o que está acontecendo, entendo a minha participação ativa naquela circunstância, há então essa expansão de consciência. Nós comentamos com vocês algumas vezes a questão do arquétipo, que para que nós consigamos decidir melhor o arquétipo, é interessante pesquisar sobre ele. Onde ele vive, do que ele gosta, quais são as maneiras dele agir na vida dele. Teve um dia que estavam comentando sobre arquétipos que remetam à individualidade. Então nós vemos que depende. Um tigre, ele remete à individualidade. Um felino, em essência, remete a isso, né? A um indivíduo que consegue gerenciar mais a si próprio, que é muito ágil, que é muito rápido. Então, por exemplo, o gato, do tigre, né? Os felinos, quando passa alguma coisa, o bichinho já vai lá e pega, ele não para e pensa no que está acontecendo. Agora, quando você pega um mamífero grande, um boi, por exemplo, ele é grande, ele é forte, então ele remete mais à saúde, só que ele é um pouco mais devagar. Ou o cavalo é mais rápido, só que ele é um mamífero, ele não é um predador. Ele tem uma grande força, entretanto ele é mais gentil do que se comparado a um felino. Entende essa questão? Então, uma questão interessante a se entender nessa questão do arquétipo, conforme nós estávamos falando nesse próprio vídeo, é que o animal, um ser humano, uma consciência individualizada que seja, são expressões desse arquétipo. Então, quando nós dizemos, eu gostaria de ser como o tigre, na verdade estou falando, eu gostaria de ser mais independente, de tomar mais atitude por mim mesmo, tomar decisão por mim mesmo, de ser mais ágil, de ser mais rápido. Mas a minha mente não consegue entender a profundidade do arquétipo. Então ela personifica esse arquétipo em uma forma que eu entenda. Pode ser que eu não saiba muito do tigre, mas quando eu olho para ele, eu sinto alguma coisa. Então veja que a nossa mente material, ela tem limites. Ela precisa de símbolos para conseguir se nortear. Então, o abecedário, as letras, os números, os códigos, as formas. Nós precisamos disso para conseguir interpretar o que está acontecendo à nossa volta, pelas limitações que temos. Mas uma vez que o indivíduo consegue entender a simbologia, de ter a tal da abstração, e à medida que ele vai expandindo a consciência dele, ele consegue ir entendendo que existe alguma coisa atrás das aparências. Entra também na questão que podemos dizer que é filosófica. Então tudo isso daqui que é material é espelho de um plano mais sutil, o plano das ideias.
Então, o indivíduo que ele tem essa propensão a essa busca do intenso, do profundo, ele consegue entender de fato a consciência dele mesmo. Então, essa conexão direta com o divino ocorre. O indivíduo se torna um pontífice entre a matéria e o divino, tal como Jesus Cristo fez, através da iluminação dos próprios defeitos, dos próprios pensamentos, das próprias atitudes, tudo o que o compunha. Ele conseguiu iluminar tudo aquilo que ele era. Com isso, ele trouxe essa luz para cá. O tempo dos resultados varia muito de acordo com a consciência. Então, quando nós falamos de consciências mais difíceis, muitos indivíduos atrelam isso à idade. Claro que a idade física ela tem um fator que influencia, sim, né? Porque o indivíduo de 40 anos, ele está 40 anos vivendo a vida de uma forma. Quando ele entra em contato com a ressonância, trazendo uma nova forma de viver, é evidente que esse indivíduo vai ter um tempo para se adaptar, a aceitar aquilo que ele está vendo. Então, quanto mais mente aberta tiver, melhor. Então, nós sempre recomendamos isso. Quando alguém diz algo para nós, quando alguém mostra algo para nós, quando nós vemos algo e nós não entendemos, é mais prudente que nós fiquemos parados. Melhor do que julgar, melhor do que subjulgar, do que subentender, do que ter um preconceito. Porque essas questões erguem muros e é aí que o entendimento fica quase impossível. Então, se você vê algo que você não entende, espera, guarda. Em algum momento aquilo vai fazer sentido. E quando a peça se encaixar, aí sim a expansão está começando a acontecer. Existem indivíduos que podem ter efeitos físicos, como refluxo, insônia. Foi o próprio Hélio Couto que relatou isso. Então ele recomenda, inclusive, que não se escute o áudio pouco antes de dormir. Porque esse áudio ele vai estar enviando impulsos para a consciência que vai manter ela muito ativa por estar em estado de aprendizado. Então, se você for deitar com a ressonância ligada, você vai ter problemas com o sono. Então, procura colocar ela quando você acorda, que o dia está iniciando. Veja que a questão do áudio também é interessante. O Hélio Couto, inclusive, fala em um dos vídeos dele de como que a ressonância funciona. E, para resumir, ele diz que a ressonância é aquilo que você acredita que ela seja. Então, quando nós estamos no plano das ideias, nós entendemos que tudo aquilo que acreditamos, em um momento ou outro, acontece. A questão é quando, deixa de ser se, entende? Então se pede a ressonância desacreditando que ela vai funcionar, então de fato não vai funcionar. Se pede solicitando, acreditando, ela vai funcionar. Então assim, nós não podemos dizer com total propriedade que o indivíduo consegue fazer uma ressonância por ele mesmo, né? Não podemos afirmar isso, mas podemos dizer para você que uma consciência que se dispõe a canalizar um arquétipo, ela é capaz de fazer isso, ela consegue. Entretanto, o que o Hélio Couto propõe é uma ajuda, é mostrar para nós, olha, para você conseguir, você tem que fazer isso, 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 isso. Então nós vemos que para a questão da iluminação, da expansão de consciência, elas têm requisitos para que você consiga canalizar. Sua mente precisa estar mais límpida, seus pensamentos purificados, sua consciência como um todo, a questão do perdão, perdoar a si mesmo, perdoar o próximo, parar de trabalhar em função apenas de si mesmo. Então, com esses critérios, esses e muitos outros, o arquétipo consegue atravessar a consciência de forma cristalina. A cristificação, então, de fato, ocorre. Então, vemos também, tanto a ressonância quanto outras ferramentas de expansão de consciência. Elas têm consciência própria. Então chega em um ponto que o indivíduo é como se ele fosse colocado contra a parede. Se você passar desse momento, sua vida vai mudar de uma forma que você não vai poder mais voltar atrás. Se o indivíduo paga o preço, ele aceita atravessar essa porta, então ele inicia esse processo. Então veja que a ressonância, ela leva o indivíduo a pensar em todos. Esse é a grande sacada da ressonância. Quando o indivíduo analisa o que está acontecendo à volta dele, se dói pela dor do mundo, mas não se doer no sentido de cair junto com o indivíduo, mas de ter compaixão, de ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Então veja que a expansão de consciência por si, para quem está parado no lugar, ela parece dolorosa,
porque ela exige esforço, ela exige comprometimento. Então, nós vemos que a ressonância ela é devagar, aos pouquinhos ela vai acontecendo, tanto que o próprio Hélio Couto diz que há esse reajuste de vibração na ressonância para não pegar o indivíduo de surpresa, para não assustar. Então, vai ser aos pouquinhos, pouquinho. Quando ele percebe, ele já mudou. Só que foi tão devagarzinho que teve esse tempo para acompanhar. Então, veja que a paciência ela é crucial no processo de autoconhecimento. Tudo bem? Bom, claro que nós não conseguimos responder todas as perguntas, mas nós trouxemos aqui algumas que foram bem recorrentes. Caso você tenha alguma dúvida que não foi respondida, deixe nos comentários que nós respondemos. Tudo bem? Até a próxima!